Shalom, queridos irmãos e irmãs, que o Eterno os abençoe. Sejam bem-vindos ao canal A Luz da Torá, um espaço dedicado ao estudo sério das Escrituras, à compreensão do contexto bíblico e ao aprofundamento da fé. A indicação que eu quero trazer para vocês hoje é esta Bíblia, a Bíblia textual, um estudo contextual. Será que vale a pena? Vamos a uma análise profunda dessa Bíblia aqui. Se você está pensando em comprar a Bíblia textual, de estudo, contextual, ou quer descobrir se ela realmente é uma das traduções mais fiéis aos manuscritos originais, fica comigo até o final desse vídeo e hoje vamos analisar sua origem, seus manuscritos utilizados, o método de tradução, os principais diferenciais, os pontos de debate e, por fim, responder a pergunta mais importante, afinal, ela é uma tradução confiável? A Bíblia textual, conhecida pela sigla BTX, é publicada no Brasil pela BV Books e faz parte da tradição da Bíblia textual desenvolvida originalmente pelo teólogo e tradutor espanhol chamado Francisco Lacueva e posteriormente adaptada para o público brasileiro. Seu propósito é reproduzir uma tradução que reflita com o máximo de fidelidade possível os manuscritos bíblicos mais antigos disponíveis que nós temos, utilizando os princípios da crítica textual moderna. E essa edição, a edição do estudo contextual, ela amplia esse trabalho ao reunir centenas de notas explicativas, comentários históricos, informações arqueológicas e o amplo aparato crítico. E por isso, ela não foi pensada apenas para uma leitura devocional simplista, mas principalmente para quem deseja estudar as Escrituras com uma maior profundidade. Tudo vai começar com uma pergunta muito simples e fundamental: qual era o texto original escrito pelos autores bíblicos? E a resposta pode parecer surpreendente, mas nenhum manuscrito original da Bíblia chegou até nós. Na verdade, o que nós possuímos são milhares de cópias produzidas ao longo dos séculos. Essas cópias, elas vão apresentar diferenças conhecidas como variantes textuais. A maioria é pequena, envolvendo ortografia ou apenas ordens de palavras, mas algumas elas influenciam a tradução determinada das passagens. É justamente neste ponto que a Bíblia textual procura se destacar. Em vez de esconder essas diferenças, ela apresenta notas explicando as evidências existentes e os motivos que levaram os tradutores a escolher determinada passagem. Segundo a própria editora, a obra registra milhares de variantes textuais e fundamenta suas escolhas na comparação entre manuscritos, na linguística, na história e na arqueologia bíblica. Já no Antigo Testamento, a base principal que essa Bíblia traz é o texto massorético constantemente comparado com os manuscritos do Mar Morto, a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano e outras versões antigas. Já na Brit Hadashah, que nós conhecemos por Novo Testamento, a tradução vai utilizar o texto crítico representado pelas edições de Nestle Aland e UBS, confrontando essas leituras com importantes manuscritos como os Códex Sinaíticos, Vaticanos, Alexandrino e além de diversos papiros e manuscritos minúsculos. Seu método de tradução é conhecido como equivalência formal. Em outras palavras, ela procura preservar ao máximo as palavras, a estrutura, o sentido do texto original. Isso faz com que a tradução ela seja mais literal do que muitas versões populares, embora não seja uma Bíblia interlinear, nem uma tradução impossível de se ler. Um outro fator muito importante, que é bem diferente e importante, é o cuidado em preservar nomes, termos técnicos e expressões dos idiomas originais. Em vez de simplificar textos difíceis, a Bíblia textual normalmente explica essas dificuldades por meio de notas, permitindo que o leitor venha a compreender as diferentes possibilidades de tradução. E veja, naturalmente, algumas escolhas elas vão despertar debates. Ou seja,
Um dos exemplos mais conhecidos está em Isaías capítulo 7, verso 14. A Bíblia textual, ela traz o termo hebraico alma, como moça, refletindo o significado mais comum dessa palavra no hebraico. Muitos intérpretes, porém, preferem a tradução virgem, principalmente porque Mateus cita esse texto utilizando a Septuaginta. Portanto, trata-se de uma discussão linguística e teológica, não simplesmente de um erro de tradução. Outro caso famoso aparece no Evangelho escrito por João 1,18. A Bíblia textual adota a leitura Deus unigênito, presente em manuscritos considerados por muitos especialistas como os mais antigos. Outras traduções utilizam Filho unigênito. Ambas possuem apoio manuscrito, razão pela qual esse texto continua sendo debatido entre estudiosos da crítica textual. Veja bem, no Antigo Testamento, outro diferencial é a utilização da forma Yahvé para representar o tetragrama sagrado, que é representado pelas letras YHWH. Essa é uma reconstrução acadêmica bastante conhecida, muito embora existam outras propostas de pronúncia como Yahweh, ou em vez de substituir o nome divino pela palavra Senhor. A tradução procura preservar a identificação de forma mais explícita. Também merece destaque o tratamento dado às passagens discutidas pela crítica textual. Por exemplo, em Marcos 16, do 9 ao 20, a Bíblia textual apresenta notas detalhadas explicando que o final longo do Evangelho está ausente dos manuscritos mais antigos, permitindo assim que o leitor conheça as evidências antes de formar sua própria conclusão. É bastante importante destacar que a Bíblia textual procura reduzir influências confessionais em suas escolhas, e ela vai priorizar critérios da crítica textual, da linguística e da comparação entre manuscritos. E veja bem, isso não significa que toda essa decisão seja isenta de interpretação, pois nenhuma tradução ela consegue eliminar completamente esse aspecto de pressupostos. Ainda assim, sua proposta é fundamentar cada escolha nas melhores evidências textuais disponíveis que nós temos. Ao longo dos anos, a obra recebeu revisões e ampliações, culminando na edição de estudo contextual publicada em 2022, que é essa que eu tenho. E ela trouxe um aparato crítico ainda mais completo. Mas, afinal, vale a pena a aquisição desse conteúdo? Se o seu objetivo é apenas uma leitura devocional diária, talvez existam traduções com uma linguagem mais simples e fluida para você. Agora, se você gosta de estudar profundamente as Escrituras, analisar variantes textuais, compreender o que o contexto histórico ele vai revelar como evidência dos manuscritos antigos, a Bíblia textual, essa aqui de estudo, ela certamente está entre as melhores opções publicadas na língua portuguesa, isso sem dúvida. Ela se destaca pelo rigor acadêmico, pela transparência nas decisões de tradução, pela riqueza de suas notas explicativas e também pelo compromisso que ela traz com uma tradução muito mais próxima dos idiomas originais. Em minha avaliação, trata-se de uma excelente Bíblia de estudo, especialmente indicada para estudantes de teologia, professores, pesquisadores, tradutores, líderes e quem deseja ir muito além na sua leitura, saindo do superficial e aprofundando-se no texto bíblico. Só para mostrar para vocês algo que contém nessa Bíblia, diga-se de passagem, eu vou deixar o link para que você possa adquirir essa Bíblia, se assim você desejar, aqui no link fixado e também na descrição desse vídeo. Essa Bíblia traz algo que nenhuma outra Bíblia já publicada ela traz. E eu vou mostrar aqui para você que está localizada no livro do Gênesis, o primeiro texto, como todos nós sabemos, isso qualquer pessoa que estuda as Escrituras e sabe o mínimo, o básico do hebraico, sabe o que está escrito no início do livro do Gênesis. Bereshit, bara, et, hashemayt, vet, haaretz. Ok. O problema é que nós temos ali, em princípio, Elohim, Aleph, Tav,
et Hashamayim. E essa é a única Bíblia que traz o Aleph e o Tav. Olha aqui. Por que isso? Aqui os sábios, eles entendem que este Aleph Tav aqui está fazendo referência à primeira e à última letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. E este Aleph e o Tav, eles já apontam para o Senhor Yeshua. Yeshua, lá em Apocalipse, ele fala que ele é o Aleph e o Tav, ou o Tal. Então, irmãos, olha só, essa é a única Bíblia que você vai encontrar. Bereshit bara Elohim Aleph Tav et Hashamayim. Essa é a forma que está no texto original hebraico. E essa versão aqui vai trazer exatamente desta forma. Para nós caminharmos para o final, como eu falei sobre o Evangelho de Marcos, nós temos também o Evangelho escrito por Yohanan, o capítulo de número 8, da mulher pega em adultério. Esta passagem aqui, essa tradução, ela não vai trazer essa passagem. Veja só, nós temos aqui a referência apontando a ausência dos versos de número 1 até o número 11. Quando você vira a página para ir para Yohanan João, capítulo de número 8, aqui começa no versículo de número 12. São esses os diferenciais desta Bíblia. Então ela vai trazer a correção de alguns textos que não são encontrados nos manuscritos mais antigos, e alguns que não conhecem sobre crítica textual e não são profundos no estudo mais crítico das Escrituras, podem analisar que essa Bíblia tirou textos, tirou versículos, passagens da Bíblia, ou seja, ferindo a palavra de Deus, quando na verdade ele está trazendo uma nova percepção baseada nos manuscritos mais antigos. Já aqui no final, ela vai trazer as notas de estudo, que são várias, no final da Bíblia, várias mesmo. Você vai encontrar mais ou menos aqui assim, ó. Vê nas notas de rodapé que você tem referências, você baseia o texto nas referências e vai encontrar a explicação para o que você encontra, para o que você achar no texto lá no final desta Bíblia. No final de Marcos, como já dito, também você não vai encontrar o final mais longo de Marcos, mas o final mais curto. Irmão, para você saber se é possível o final de Marcos mais longo ser o texto correto, é só estudar crítica textual. Essa foi a minha análise da Bíblia de Estudo Textual, a BTX. Se esse conteúdo foi válido para você, eu já peço que você deixe o seu like. Se não for inscrito no nosso canal, inscreve-se aqui embaixo. Também compartilha o nosso conteúdo. Até o nosso próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.